Procrastinar é literalmente deixar para amanhã. Não importa se você está deixando para amanhã uma atividade que é simples e poderia ser feita hoje, ou uma atividade que é complexa e precisa de mais tempo para acontecer, ou até mesmo se você está deixando para amanhã uma atividade que não cabe hoje porque você está sobrecarregada física, psicologicamente ou emocionalmente com outras atividades. No momento em que você adia, você já chama de procrastinação, independente do motivo. E é claro que a procrastinação ela tem raízes complexas, ela não tem só um motivo para acontecer. Aqui eu quero convidar você a refletir sobre os motivos interiores, da realidade psíquica que levam você a utilizar desse recurso do adiamento de atividades e impedir você de realizar algo de bom na vida. Vamos refletir sobre isso? Talvez você ache que lidar com dinheiro é apenas uma questão lógica e racional, de compreender planilhas, números e investimentos. Mas, na verdade, nós somos seres sociais e emocionais, e o nosso dinheiro impacta diretamente as nossas emoções e também é regido por elas. Eu sou Sara Matos, sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. Aqui a gente conversa sobre dinheiro, mas não no olhar racional, lógico de planilhas, números, e sim tentando entender como a nossa vida interior impacta a nossa relação com o nosso dinheiro e como a nossa saúde financeira também impacta a nossa saúde mental. Eu procrastino, tu procrastinas e todos nós, em algum momento da vida, em alguma atividade, vamos adiar para amanhã o que a gente gostaria de estar fazendo hoje. Não deveria incorrer em culpa ou vergonha o adiamento de algumas atividades, mas para algumas pessoas existe. E essa culpa e vergonha que vem quando a gente adia aquilo que a gente acha que poderia fazer hoje, acaba que internamente esse processo de culpa e vergonha paralisa, faz com que você desista dos seus projetos, dos seus planos de vida. E os motivos pelos quais a gente inventa, racionaliza para procrastinar uma atividade são os mais diversos possíveis, mas nenhum deles costuma ser verdadeiro. Ah, essa atividade é simples, eu faço amanhã. Poxa vida, eu não me sinto preparada para fazer isso. Eu vou me preparar antes, vou fazer um curso, ler um livro e aí sim eu vou fazer. Nossa, eu tenho todas essas atividades aqui para acontecer e essa aqui é muito importante. Quer saber? Eu vou fazer todas as fáceis primeiro e essa aqui que é muito mais difícil eu vou deixar por último porque aí eu vou me concentrar bem para poder fazer. Independente da racionalização, ou seja, dos motivos e justificativas que parecem racionais, que parecem ser pensados para explicar o adiamento, independente dessa racionalização, normalmente acontece de a pessoa adiar e depois o prazo acontecer. E quando o prazo retorna, aquela atividade começa a chegar no momento em que ela precisa realmente ser executada. Não adianta mais adiar fazer aquilo. Ou você vai viver na urgência e acreditar que pressionado você funciona muito melhor. Então, procrastinar acaba dando para você essa perspectiva interior de que na pressão você funciona muito bem, que ok você deixar para amanhã uma atividade porque sempre vai haver tempo e quando tiver pouco tempo você vai fazer do mesmo jeito. Ou então você vai se encher de culpa e vergonha, vai paralisar e vai dizer, não fiz antes, não vou fazer agora mesmo, deixa para lá. Apesar dos benefícios que você sabe que existem em realizar aquela atividade. E quando a gente fala de dinheiro, é preciso que a gente também reconheça que a procrastinação financeira tem um impacto significativo na nossa vida. Procrastinação financeira é quando nós adiamos atividades relacionadas à nossa vida financeira para outro momento e que não agora. Ah, amanhã eu faço essa planilha, é simples, é só sentar e fazer.
Poxa, amanhã eu aumento o valor do produto, do serviço que eu ofereço. Amanhã eu converso com o meu chefe sobre aquela promoção que ele me disse que estaria pronta para mim no final do ano. As razões pelas quais nós temos essa dificuldade de olhar a nossa vida financeira e trazê-la como uma forma de prioridade para a nossa vida são muitas. Mas por dentro, nessa realidade interior, para além da complexidade de se executar mesmo a vida financeira do lado de fora, o quanto que você tem de conhecimento sobre investimento para poder começar a investir, o quanto que você tem de tempo para sentar e fazer uma planilha financeira ou conhecimento sobre planilhas para começar a fazer. Ou o cálculo que você já fez ou vai deixar de fazer para ajustar o preço do seu produto, do seu serviço, inclusive para que você possa ter uma rentabilidade dentro do seu negócio adequada à sua vida. Independente do que você esteja procrastinando financeiramente, vão existir aspectos da realidade interior que também influenciam no processo. Essa realidade interior, ela atua no nosso processo de procrastinação quando internamente, de uma forma real ou não, avalia que aquela atividade apresenta um risco muito maior do que o benefício que eu vou ter na hora de sentar para fazer. Quando aquela atividade se apresenta como uma ameaça, sendo essa ameaça real ou não. Quando eu digo real ou não, porque ela pode sim ter um aspecto concreto na realidade que realmente pode acontecer, ou ela pode não ser real, porque ela pode vir das histórias e narrativas que a gente fica se contando o tempo todo sobre aquela atividade e que quando a gente vai para a realidade, não é nada aquilo que a gente pensava, que é a historinha que a gente contou na cabeça. Essa sensação de ameaça, que pode ser física, emocional, psicológica ou até relacional, ela faz com que a gente prefira adiar essa tarefa até o momento em que aquele risco não exista. Não é uma decisão, digamos assim, racional. É uma decisão que passa por um processo interno que nem chega perto da razão. Por mais que você racionalize, encontre justificativas racionais para os seus processos emocionais, muitas das vezes procrastinação financeira, ela vem daquele medo, daquela sensação de angústia, de ameaça e de risco de sentar e cuidar do seu dinheiro. Eu vou dar alguns exemplos para você compreender que existem aspectos interiores que estão atuando na sua vida financeira, fazendo com que você procrastine as suas atividades sobre dinheiro. Digamos que você precise fazer a planilha financeira e que você precise saber para onde estão indo os seus gastos. É uma atividade que você considera simples. Uma atividade que você diz, eu entendo de planilhas, eu sei como fazê-las. Eu posso procurar online uma planilha já pronta e só preencher com os meus dados. Mas, se eu fizer isso, eu corro um risco, não físico, mas eu corro um risco emocional, de compreender, por exemplo, que sou eu que estou bagunçando a minha vida financeira. De saber que eu vou precisar segurar alguns gastos e alguns desejos que eu tenho precisam ser melhor administrados. Eu vou precisar me responsabilizar por aquilo que eu faço. Eu vou ter que olhar para essa planilha e descobrir que eu estou gastando acima do meu salário. E que eu preciso olhar para ela com um outro jeito, lidar com o meu dinheiro de um outro jeito. Eu estou correndo um risco. O benefício que eu tenho em fazer isso, que é organizar a minha vida financeira, ter maior clareza sobre os gastos que eu posso fazer e não posso fazer, é menor do que os riscos emocionais que eu estou correndo.
E por mais que seja do lado de fora, exista uma percepção de que essa é uma atividade simples, por dentro existe uma complexidade acontecendo que precisa ser vista para que você possa realmente olhar para essa sensação de ameaça, olhar para esse risco e lidar com ele do lado de dentro. E então conseguir fazer a atividade que não parece assim ser tão simples. Na vida concreta pode até ser, mas do lado de dentro, não. Um outro exemplo. Digamos que você tenha conversado com o seu chefe no começo do ano e ele falou para você que no final do ano você teria uma promoção financeira, um aumento de salário. Mas está chegando agora no final do ano, as avaliações de desempenho já aconteceram e você gostaria de conversar com o seu chefe se aquela promoção, aquele aumento de salário ainda está de pé. Mas você olha e pensa, é só uma conversa. Eu só preciso ir lá marcar com ele e perguntar, poxa, sabe no começo do ano que você fez isso, fez aquilo, falou assim, falou assado, eu queria saber se vai acontecer. Mas você internamente começa a perceber que existe um risco em fazer isso. Algo que do lado de fora parece ser muito simples, do lado de dentro apresenta uma complexidade relacional e até mesmo concreta. Dentro, você vai começar a avaliar o risco de, se eu perguntar para ele e ele achar que eu estou exigindo demais e achar que eu sou uma ameaça e resolver me demitir. Ao invés de aumentar o meu salário, porque eu pressionei, ele vai se sentir chateado com a minha pressão e vai acabar me colocando em um espaço de ser demitida ao invés de eu ser promovida. E se a minha relação com meu chefe for abalada e tiver alguma outra promoção para acontecer e por causa disso ele impedir que eu suba de cargo de salário? E se no fim das contas eu ficar parecendo uma pessoa muito mercenária, porque parece que eu estou aqui só por causa do dinheiro e eu gosto do que eu faço? Percebe que esses riscos emocionais, relacionais, psicológicos que estão acontecendo por dentro também são sentidos como reais, mesmo que eles muitas vezes sejam histórias que a nossa mente vai contando sobre nós. Ao invés de irmos e executarmos a atividade que nos ajuda a realizar uma vida melhor, a gente paralisa e se culpa, tem vergonha, era tão simples de fazer, era só ajustar o preço, era só conversar com essa pessoa, era só fazer atividade XYZ, de preencher planilha, enfim. Começa a se tornar complexa porque os aspectos interiores estão atuando do mesmo jeito. E pasme, quando a gente tem esse olhar simplificado para fora, não adianta você reorganizar sua vida financeira, você colocar mais e mais atividades em cima, porque vai vir uma sobrecarga, não vai evitar o adiamento, e quando o prazo apertar, quando aquela atividade chegar perto dela ser feita sim ou com certeza, você ou vai fazê-la na urgência, vai ficar sobrecarregada e no longo prazo, ao longo do tempo, essa decisão de fazer e realizar atividades com urgência em cima da hora acabam criando também um cansaço mental. Porque você precisa fazer uma atividade que tem muito mais tempo, que precisa de um tempo para acontecer, amadurecer e refletir sobre aquela decisão, e você precisa condensar ela dentro de um espaço e de um tempo extremamente curto, fazendo com que você fique efetivamente sobrecarregada e sempre ficando com essa sensação de estar correndo atrás do rabo, só apagando incêndio, só fazendo e tudo é urgente na vida, ao invés de realmente ir fazendo as coisas aos poucos e lidando com o risco aos poucos. Ou então, você vai ter vergonha, você vai sentir culpa e essa vergonha vai paralisar você de realizar o que você deseja realizar, de tomar as atitudes, de seguir um caminho, de realizar aquilo que você deseja dentro do prazo que você entende que é o prazo saudável para você.
Quando você se coloca em um caminho de realizar uma atividade que seja da sua vida financeira, que vai te trazer benefícios e, claro, vai te apresentar riscos, você vai ter desconforto. E quando esse desconforto interno aparece, é hora de olhar para ele. E, claro, dá para conversar com amigos, dá para conversar com conhecidos, dá para olhar online como resolver isso internamente, mas o melhor lugar, o lugar que realmente é mais propício de você sentar e olhar para isso, é dentro de um consultório terapêutico. E olhar para esses motivos ocultos, para esses riscos que você está enfrentando para realizar atividades da vida financeira, precisam ser vistos de todas as formas, porque alguns deles você vai poder minimizar, mas outros você vai precisar encarar. Se, por exemplo, você deseja pedir um aumento para o seu chefe, você vai precisar encarar o fato de que existe um risco acontecendo ali, ou daquele chefe achar que você é mercenária, ou daquele chefe olhar para você e dizer assim, então, eu prometi para você, mas não vai acontecer porque nós estamos agora em contenção de gastos, que era uma coisa que não estava acontecendo no começo do ano, ou seu chefe dizer, então, a promoção não vai para você, vai para o seu colega aqui, por qualquer outro motivo. São riscos que você vai precisar enfrentar para poder sentir que você tem também acesso aos benefícios de você realizar. Uma vida realizada, uma vida em que a gente se movimenta, não é uma vida sem riscos. Procrastinar, adiar atividades para evitar, minimizar ou se preparar para esses riscos, nem sempre é o caminho que efetivamente ajuda você a realizar partes da vida. Um caminho diferente que você vai precisar ter consciência de que também vai incluir dentro do seu processo, ao invés de só se cobrar e se culpar. Ah, eu sou procrastinadora, o meu cérebro já tem uma narrativa sobre mim de que eu sou procrastinadora, que eu adoro deixar as coisas para fazer lá longe, no tempo quando não tiver mais prazo para eu fazer. Eu sou a procrastinadora mora aqui dessa vida. Então, para você sair dessa narrativa de procrastinadora, é claro, se não houver outras situações, outros comportamentos, outras atitudes muito mais complexas, você vai precisar incluir também a sua realidade interior. Para além da complexidade que é executar uma tarefa, você vai poder olhar para ela e dizer assim, o que essa procrastinação está falando sobre mim, sobre a forma como eu estou me sentindo diante da minha vida financeira. Se eu estou adiando fazer o meu primeiro investimento, o que está acontecendo? Quais são os riscos que eu acho que eu estou tomando e eu nem percebo que eu estou? E sempre entendendo que esses riscos podem ser reais, concretos, da realidade concreta, mas eles podem ser apenas da realidade interior. Eles podem ser concretos no sentido de eu vou vou fazer o meu primeiro investimento em ações. Vou comprar a ação XYZ. Mas eu estou correndo um risco. Na hora que eu compro essa ação, eu corro o risco dessa ação cair e os R$10 que eu coloquei em investimento virarem R$2 de um dia para o outro. Esse é um risco real e concreto. Mas existem também os riscos interiores. Será que eu estou tomando a decisão correta? Quem vai me dizer se aquilo ali é a melhor coisa que é para eu fazer? Já sei, eu vou estudar mais um pouco, eu vou saber mais um pouco. Amanhã eu começo meu primeiro investimento. E quando você menos espera, passou o ano inteiro, você fez todos os cursos que queria, você fez mais de um curso sobre investimento, leu sobre tudo e ainda assim os riscos continuam acontecendo. E aí você vai precisar olhar para dentro e começar a se perguntar, será que o benefício que eu vou ter está muito pequeno relacionado ao risco?
Será que esse risco é concreto ou é só interior? Eu preciso olhar para isso para que eu possa realmente parar de adiar partes da minha vida que são importantes. E aqui fica para você a reflexão, para você fazer por dentro. Será que tem alguma atividade financeira que você está procrastinando, deixando para lá e precisa trazer e fazê-la mais perto do tempo em que você está vivendo? Parar de adiar? Se sim, o que está acontecendo com você por dentro e por fora que faz você adiar essa atividade? Quais são os riscos reais da vida concreta e psicológicos, entendendo que o cérebro também reconhece aquilo que está dentro da realidade interior como tão importante, tão pesado, tão real quanto qualquer parte da realidade concreta, e você está com dificuldade de atravessar. Será que esse adiamento, esse adiar tarefas, está tentando te dizer algo sobre você? E você vai precisar reconhecer, olhar e refletir sobre isso. É por isso que essa inclusão de uma vida interior, daquilo que acontece dentro de nós, dos nossos vieses psicológicos, das nossas crenças, da forma e dos filtros de mundo que a nossa mente criou para lidar com o mundo concreto, precisam ser incluídas para que a procrastinação financeira seja cada vez menor, ou pelo menos você tenha uma avaliação mais pé no chão sobre o que você efetivamente vai adiar, reconhecendo que o adiamento daquele risco também adia os benefícios daquela atividade, para que você possa tomar decisões mais pautadas no que é melhor para você e no que faz você florescer e realizar na vida. Se esse episódio te ajudou de alguma forma, se ele pode ajudar também alguém, encaminha ela para essa pessoa. Traz ela aqui para ela refletir junto com a gente sobre os motivos ocultos de se procrastinar a nossa vida financeira. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.